Cida, Kelly, Pastor Andréia, Lelê, Kátia. Então vamos lá, pessoal, vocês estão me ouvindo bem?
Preciso do feedback de vocês. Luciana, Cadinho, Gina, boa noite, pastora, boa noite. Pastora Luísa, Márcio Negão, palmas para o Márcio. Boa noite, pastora. A Gina, boa noite. Por favor, coloquem no WhatsApp. Quero passar para Dani e para o Cláudio e pelo Face não consigo. A Gina acabou de colocar. A Kátia acabou de colocar, a Gina. Áudio tudo certo, pastora Andréia. Perfeito. Vamos esperar aí mais uns 5, 10 minutinhos, tá bom, pessoal? Deixar a turma chegar. Pati, oi, boa noite. Boa noite, família. Boa noite, pastora Luísa. Didi, chegou, Didi. Opa, Tati, Deus abençoe. Deixa só. Isso, certinho. Ok. Ei, meu chefe, boa noite, meu chefe. Boa noite. Pastor Lau chegou na área. Depois do culto de domingo, eu vi o Lucas, o Luquinha, que não é mais Luquinha, né? Aí ele disse assim: pastor, manda um abraço pro seu Hudson. E aí eu só vi depois ele falando. Então, seu Hudson, Deus abençoe. Pastor Andréia, mande um abraço pro seu Hudson. Tamara, Carolzinha, todo mundo. Isso, a gente já tem uma turminha chegando. Faltam 5 minutinhos, tá bom? Ô, Marcele. Deus abençoe. Rogério? Não tinha visto o Rogério, não. Deus abençoe, Rogério. Opa, Igor também está presente. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe. Deus abençoe, filho. É o Igor está presente. Legal mesmo. Dr. Calvin chegou também. Kelvin na área. Isso, pessoal. Já vamos começar.
Tá caducando, né? Tá caducando com os netos, mas é isso mesmo, tem que ser. Papai tá assistindo. Oi, Pati. Maria Raimunda também, né? Ótimo, ótimo. Pessoal, mais 3 minutinhos e a gente já começa, tá bom? Eu vou bem aqui e já volto. Só um minuto, por favor. Então vamos lá, pessoal. 7h30, né? A gente sempre procura começar no horário e assim a gente vai fazer, né? Vamos tentar fazer hoje. Lembrando, pessoal, que a gente está na leitura bíblica do segundo livro dos profetas menores, né? O livro de Joel. Essa vai ser a quarta-feira que nós estamos aqui. E hoje nós pretendemos terminar o capítulo 3, sim, né? E aí encerrar o livro. E aí, quarta-feira que vem, tentar ver um outro livro para a gente começar, se as coisas não voltarem à sua normalidade, né? A gente está nessa expectativa, tentando nos resguardar, né? Tentando agir com cautela, prudência e crendo em Deus acima de tudo, esperando que esse momento possa logo passar e a gente possa retomar as nossas atividades cotidianas, né? Muita gente não tem trabalhado, ficado em casa. Aninha, Deus abençoe. Opa, irmão Abel, Deus abençoe o senhor também. Mas entendemos que é necessário nesse momento e esperamos logo poder voltar, né? Voltar para a igreja. É um local que a gente se acostumou e entende que é indispensável, é fundamental para a nossa ideia de cristianismo, para a nossa congregação, para o nosso crescimento, amadurecimento, enfim.
congregar é indispensável, isso aí é fato. Algumas pessoas até têm brincado, poxa, pastor, muito legal, Fernando, a gente fazia isso, vamos deixar assim. A ideia de estarmos fazendo isso é apenas para tentar minimizar essa necessidade que a gente tem de ter esse momento, né? Esse momento de comunhão, mas nada, de forma nenhuma, substitui a igreja, né? Substitui o local físico, né? Então, enquanto nós não podemos voltar à nossa Avenida Dalva, a gente vai continuar aqui dessa forma em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, turminha. A gente está estudando o livro de Joel. Temos falado o quanto o livro de Joel é autêntico. E isso é uma mostra muito clara de como a palavra de Deus ela é atemporal, né? E o livro de Joel poderia estar sendo a notícia do jornal de ontem ou de amanhã, né? Então nós estudamos o capítulo 1, aonde Deus fala sobre um ataque dos gafanhotos, a gente já viu isso, e esse ataque dos gafanhotos veio de uma forma devastadora, acabou com o plantio, com a colheita do povo de Judá, e isso levou a eles a privações, a uma ideia de vida limitada, faltando as coisas, e a gente viu que todos foram afetados, o povo, os animais e até o templo, né? Até o templo foi afetado. No capítulo 2, nós vimos um novo ataque, né? E aí Deus fazendo um paralelo, comparando novamente os gafanhotos, mas não sendo um ataque gafanhoto literal. No capítulo 1, a ideia é do ataque literal. No capítulo 2, a ideia dos gafanhotos, mas fazendo uma comparação a uma nação que atacou o povo de Judá. Lembrando que esta comparação que o profeta faz é para tentar mostrar como o ataque dessa nação ia ser um ataque muito forte. O ataque iria ser devastador, eles iam assolar a nação, né? E a gente viu isso no capítulo 2, porém nós vimos o profeta fazendo uma convocação ao povo para que o povo pudesse se arrepender, haja visto que tudo aquilo que eles estavam passando nada mais era do que fruto das suas ações. E aí o povo consegue ouvir o profeta, eles se arrependem, eles renovam a sua aliança, eles voltam-se para Deus, e aí ao voltarem para Deus, a Bíblia diz que Deus muda o quadro. Então ele restaura o povo de Israel, prometendo restituição, prometendo derramar do Espírito Santo, coisas que já aconteceram, a gente viu tudo isso, e assim nós estudamos o capítulo 2. É importante nós lembrarmos, e eu sempre quero falar isso porque a gente não pode esquecer, o livro de Joel demonstra que o julgamento que a nação de Judá passou teve como o agente, o responsável, o próprio Deus, ou seja, foi Deus o agente do juízo, né? E também falamos uma coisa que é sempre bom lembrar: a ideia de juízo nesses 2 capítulos não deve ser entendida tão somente como uma condenação definitiva, mas deve ser compreendida como uma
possibilidade, como uma forma que Deus ele dá ao povo de reconhecer o seu erro e de se consertar. A gente falou muito sobre isso. Rafael, Zidane, Deus abençoe. Chegou aí com a gente também, Deus abençoe. Então nós falamos muito sobre isso, sobre o fato do juízo não ser algo definitivo, mas tão somente uma possibilidade de Deus dar ao povo para se consertar. Dona Josi também, Deus abençoe. E a gente vai para o capítulo 3. E aí o capítulo 3, irmãos, ele deve ser entendido como Deus fazendo um julgamento, julgando esta nação que se levantou contra o povo de Judá, ou seja, Deus condenando esta nação que se levantou contra o povo de Judá, mas principalmente trazendo a ideia de um juízo final, tá bom? Eu sempre gosto de dar uma ideia daquilo que o contexto está querendo passar para a gente, porque quando a gente fizer a leitura, a gente já faz a leitura tendo essa visão na cabeça. Capítulo 3, Bento, Deus abençoe. O capítulo 3, ele está exatamente trazendo o julgamento da nação, dessa nação, das nações que se levantaram contra o povo de Israel, o povo de Judá, mas principalmente sobre um julgamento futuro, juízo final, julgamento dos últimos tempos, o futuro apocalíptico, assim podemos falar. Lembrando que nós falamos que o capítulo 1 tratava-se de um fato já ocorrido na época em que o profeta escreveu. O capítulo 2 tratava-se de uma profecia que ainda iria acontecer quando o profeta escreveu, porém já acontecida nos nossos tempos. E o capítulo 3 faz menção a algo que ainda irá acontecer, ok? Então, quando nós formos ler isso aqui, nós vamos estar lendo algo que ainda não aconteceu, ok? Futuro, tá bom? E aí você vai ler esse contexto, vai entender essa leitura como um dia de julgamento. O dia em que Deus julgará a humanidade. O dia em que Deus julgará todas as nações. Pastor, mas haverá um julgamento? Haverá um dia de julgamento? Como assim? A Bíblia diz isso. A Bíblia deixa claro que haverá um dia em que Deus juntará todas as nações, todos os povos, todas as línguas e julgará segundo as suas ações, segundo as suas atitudes, segundo o seu procedimento. Esse dia é chamado de o dia do juízo. É bem verdade que esta ideia de juízo final sempre foi motivo, eu não sei se motivo de zombaria seria a palavra mais correta, né? Mas a grande verdade é que o mundo nunca levou muito a sério isso, né? Quando nós falamos de um dia onde Deus julgará a terra, onde Deus julgará os povos, é mais como entendido como uma maneira em que as religiões criaram para ter o domínio do homem, né? Para gerar medo ao homem, e gerando medo ao homem, poderiam fazer com que os homens andassem e seguissem de acordo com aquilo que eles, no caso, os líderes religiosos, gostariam que o povo seguisse.
Porém, a ideia do juízo é um fato. Você que está me ouvindo aí, eu acredito na Bíblia, tanto é que a gente está lendo ela aqui, né? Então eu acredito na veracidade das Escrituras, entendo ela como um prenúncio daquilo que vai acontecer ainda, especificamente falando daquilo que estamos lendo agora, né? Mas acredito fielmente que haverá um dia em que Deus virá julgar todos os povos e todas as nações. E este dia de julgamento, ele será um dia de julgamento para condenação ou absolvição. Não haverá possibilidades de haver mudanças nesse dia. Como assim? Um condenado nesse dia ser absolvido ou um absolvido ser condenado? Não. Este dia de julgamento é o dia em que o martelo será batido e a sentença será declarada. Ok? O que a Bíblia fala sobre esse dia? A gente vai ver, mas de uma forma muito simples, até para acalmar o teu coração, porque a gente ouve assim, muita gente falando assim, mas eu não gosto nem de ouvir essa ideia de julgamento, eu não gosto nem de pensar nessa ideia. Não, a Bíblia deixa muito claro que para aqueles que seguem a Deus, que compreendem a Deus, que têm a Deus como seu Senhor, aqueles que de alguma forma já entregaram a sua vida a Deus, essas pessoas elas serão julgadas, mas para a sua absolvição, né? Serão absolvidas. Então esse julgamento final, ele é um julgamento para a minha absolvição, ok? Sua absolvição. Porém, aqueles que zombaram, escarneceram, não acreditaram, andaram totalmente fora daquilo que Deus havia determinado, esses serão condenados. Então, a ideia para aquele dia vai ser um dia de glória para aqueles que são de Deus e um dia de dor e sofrimento para aqueles que não são. Ok? Também é interessante nós continuarmos da mesma ideia. Aqui o agente é o próprio Deus, tá bom? O agente do juízo é o próprio Deus. Assim como o agente do juízo no capítulo 1 e no capítulo 2 era Deus, aqui não é diferente. É o próprio Deus que estará julgando as nações. E a gente vai ver muitas palavras como eu trarei, eu farei, eu suscitarei, durante este capítulo, mostrando exatamente que tudo aquilo que será feito porque Deus estará fazendo. Tudo bem? Dada essa introdução, só para que a gente possa se nortear, a gente vai fazer a nossa leitura, tá bom? Então, capítulo 3, versículo 1, diz assim: sim, naqueles dias e naqueles tempos, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. A primeira coisa aqui, Deus ele começa dizendo, naqueles dias e naqueles tempos, trazendo a ideia de algo futuro. Mas que dias são esses? Que tempos são esses? Nós não sabemos. Nós não temos como precisar dia, data, nem hora, nem tempo. Isso aí é Deus que sabe. É Ele que é o responsável por isso.
A gente ouve muitas vezes assim as pessoas tentando passar um período, uma data, um dia, um ano. Na verdade, isso são tudo especulações, nós não sabemos o dia do julgamento final, né? Lembrando que o texto fala sobre o julgamento final. Porém, é fato que, segundo aquilo que nós temos visto, segundo as profecias bíblicas que têm se cumprido, cada dia está mais próximo o dia do julgamento. Isso é fato, ok? Então, a gente precisa, de uma forma muito clara, saber se hoje fosse o dia do julgamento, como nós nos apresentaríamos diante de Deus, né? Se hoje fosse o dia da minha prestação de conta, como eu iria me apresentar diante de Deus? Quais seriam como seria o meu julgamento, assim podemos dizer, né? Então, mesmo não sabendo quando é o dia e quando é a hora e quando é o tempo, isso não pode de forma nenhuma... Opa! Deixa eu dar um abraço aqui para um grande amigo, Lielson, né? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Bom demais ver você aqui, tá bom? Quando eu treinava Muay Thai, ele era o meu professor de Muay Thai. Gente boa pra caramba, um grande atleta. Deus abençoe. Então, esse fato, ele não pode de forma nenhuma trazer a ideia de que eu posso, então, se eu não sei o dia nem a hora, viver de forma aleatória. Não, pelo contrário, se eu não sei o dia nem a hora, eu preciso estar pronto para que, se daqui ao final desse estudo for o dia e a hora, eu estar preparado. Ok? Então, ele fala, naquele dia e naquele tempo, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, fazendo menção ao seu povo, ou seja, o povo será restaurado, a nação será restaurada, ele diz assim, reunirei todos os povos, todas as nações, e os farei descer ao vale de Josafá. O que é o vale de Josafá? O que Deus está dizendo é o seguinte, que haverá um dia, e esse dia do julgamento, ele vai reunir todos os povos, e a ideia do vale de Josafá não deve ser entendido como um lugar geográfico. Eu vi muitos documentários, muitas matérias, vi muitas bíblias de estudo, e todos eles faziam menção exatamente a isso. Existe uma localização, mas a ideia aqui não é algo geográfico, topográfico, não pense nisso. Mas a ideia de o vale de Josafá, Josafá significa o Senhor julga. Então, é mais ou menos ele dizendo assim, eu reunirei todos os povos em um dia de julgamento. Vale de Josafá entenda como o dia do julgamento, ok? Não relacionado a um ambiente estratégico ou um lugar só, não, mas é um dia em que Deus julgará todas as nações, ok? Aí ele continua, ali os julgarei por causa da minha herança. Aí preste atenção. A partir de agora, ele vai começar a trazer de uma forma muito fácil, muito clara, o motivo por que as nações serão julgadas. Qual a razão desse julgamento? O que será acusado naquele dia? O que será, se nós estamos em uma corte, há um juiz, e o juiz ele está dando a sentença, os acusados ali estão sendo acusados por alguma razão, né? E a partir de agora, nós vamos ver uma série de acusação dos povos. E aí lembre, mais uma vez eu digo, ao povo que se levantou contra Judá naquele tempo, mas também pensando no povo como um todo, ok? Então vamos lá, ele diz assim, ali os julgarei. Aí primeiro, por causa da minha herança. Israel, meu povo, pois
espalharam eles entre a nação. Então aqui nós vemos primeiro dois motivos. O julgamento será por conta do povo de Deus, o povo de Israel. E nós devemos entender aqui o povo de Israel como a nação de Israel, mas também devemos entender o povo de Israel como todos aqueles que agora foram juntados à videira. Ou seja, eu e você, irmão Almir, Deus abençoe, Eliette também, Deus abençoe. Né? Você sabe muito bem, nós fomos enxertados na videira e agora, enxertados na videira, nós fazemos parte da videira. Ou seja, nós fazemos parte desse povo, povo de Deus. Então, entendemos sim a nação de Israel como aquele povo que foi escolhido, a aliança, mas hoje entendemos que o momento é outro, o tempo é outro, a aliança é outra. Estamos em uma aliança agora que não há mais, como bem diz Paulo, gregos, romanos, gentios, hebreus, homem, mulher, não, existe somente o povo de Deus, ok? Então, primeiro, esse julgamento será por conta do povo de Deus. Segundo, o povo de Deus havia sido espalhado, e ele faz uma menção sim ao povo de Israel aqui. O povo havia sido espalhado entre as nações. Terceira acusação, ele diz assim, e eles repartiram os povos entre as terras. Né? O que acontecia, meu irmão? Quando, e a gente vai ver o juiz falando sobre isso, quando uma nação era atacada, quando um povo era atacado, um fator muito grande de lucro em uma guerra era a venda de escravos. Era a venda de escravos. Então, a ideia do comércio, da venda das pessoas que haviam sido dominadas, era algo muito forte. Né? Então, Israel, Judá, sendo dominada, o povo inimigo tomava como despojo tanto as riquezas, animais e também o povo, e o povo era vendido. E aí eles eram espalhados por toda a terra. Ok? Então ele fala sobre isso aqui. E aí ele continua assim, e repartiram entre si a minha terra. Aí preste atenção, lançaram sobre o meu povo e deram meninos em trocas de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagarem. Olha só, mais uma outra acusação. Eles falaram, o profeta fala que o mal que aquela nação inimiga havia feito contra o povo de Judá era algo tão baixo, tão ruim, ao ponto deles pegarem as crianças e trocarem as crianças por prostitutas. Era uma mercadoria tão somente. Né? E aí ele diz assim, a acusação pegam crianças e trocam crianças por meretrizes. E ele diz, e pega meninas e trocam meninas por vinho. Né? Buscando se embebedar. Então, essa ideia da terra repartida, depois do povo espalhado, depois da venda, ao ponto de ter o povo como mercadoria, foi uma acusação muito grave que o profeta ele fala e ele passa contra as nações, né? E aí continua. Venderam as meninas por vinho para se embriagarem. Aí o versículo 4. E vocês, o que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filícia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz? Se estão querendo vingar-se de mim? Ágil e feroz,
me vingarei do que vocês têm feito. Pessoal, eu vou ter que colocar, não queria, mas eu vou ter que colocar o meu óculos, que não tá legal mesmo, tá cada dia menor essas letras, né? Mas o que ele está falando aqui? Eu vou ler de novo. Ele diz assim: o que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? O que ele fala? Preste atenção, Tiro e Sidom eram regiões costeiras da Filístia. E provavelmente as regiões que comercializavam esses escravos. Então, levava os escravos a essas nações que ficavam à redondeza de Judá, Tiro e Sidom, e eles vendiam para os outros povos. Como era uma região costeira, como era uma região marítima, eles mandavam, eles eram como, a gente pode falar assim, mediadores dessa venda. Eles eram aqueles que intermediavam. E aí o profeta, sendo boca de Deus, diz assim: o que vocês têm comigo? Porque é como que ele estivesse falando: vocês estão fazendo isso comigo, por quê? Com o meu povo, por quê? Por que eu fiz? Porque eu fiz algo contra vocês para vocês estarem vendendo o meu povo, para vocês estarem fazendo com que o meu povo possa ser vendido para outros povos, né? Voltando a falar que essa venda dos escravos era um fator de lucro muito grande, né? Irmão Edmilson, Deus abençoe, né? Era um fator de lucro muito grande. Então ele vem e acusa a nação dessa ação, dessa atitude, e acusa esses povos. E aí ele diz assim: eu vou retribuir isso de vocês. Uma coisa, amado, que a gente não pode esquecer nunca, a gente sempre tem falado isso, é a ideia da colheita, né? A gente tem falado muito sobre isso e é algo que a gente não pode nunca esquecer. Aquilo que o homem, a Bíblia diz, plantar, o homem também vai colher. Nós não podemos ter atitudes que são contra aquilo que Deus tem, quer, deseja de nós, e esperar que venhamos colher coisas que agradam a Deus. Então, a gente precisa ter muito bem isso na cabeça. Então, o profeta está dizendo assim: olha, vocês que agiram dessa forma com o meu povo, vocês podem ter certeza, vocês vão colher isso também. Vocês terão pago o mal que vocês fizeram, ok? Vocês estão entendendo, amado, ou não estão entendendo nada hoje? Não está entendendo nada, dá um aceno. Para mim aqui, como eu faço lá na igreja, eu volto tudo de novo, né? Mas eu acho que está dando para entender, sim. Mais uma vez, a gente está vendo aqui, pense na ideia de uma corte, onde o juiz está ouvindo a acusação daqueles que estão sendo julgados, ok? E aí ele falou aqui da terra que havia sido repartida, o povo que havia sido espalhado, o povo que agora era mercadoria, até o fato da gente estar vendo aqui crianças sendo como mercadorias vendidas, enfim. E aí Deus vem e fala assim: eu vou retribuir isso não vai ficar dessa forma, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 5. Pois, aqui é uma outra acusação, pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e o levaram para os seus templos, os meus tesouros mais valiosos. Aí aqui uma outra acusação muito, muito clara. Não somente os povos, o povo de Israel havia sido levado, mas eles chegavam a saquear a casa de Deus, saquear o templo de Deus. Então, os utensílios sagrados que eram importantíssimos e que tinham um significado gigantesco para a religião hebraica,
Até isso, aquela nação pagã não deixou de lado, eles levaram. E eles não cometeram somente um pecado, um erro, na verdade, saqueando a casa de Deus, saqueando os bens, mas eles também profanaram o templo. Profanaram de que forma? Levando esses utensílios sagrados para fazerem parte do templo dos seus deuses, trazendo a ideia de que o Deus destas nações havia se tornado maior que o Deus de Judá, ao ponto deles conseguirem trazer os utensílios sagrados do templo de Deus do povo de Judá para o templo do Deus dele. Você está entendendo? Então, é mais ou menos a ideia de uma profanação. Eles pegarem aquilo que era sagrado e aquilo que era sagrado transformarem em algo profano, levando para o templo, né? Para o templo dos deuses deles, né? Então, o profeta faz essa acusação também aqui. Aí, versículo 6, ele volta a falar sobre a venda das pessoas. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Aí o versículo 7, ele traz a ideia agora da mudança, a situação sendo revertida, mudada, né? Ele diz assim: vou tirá-los dos lugares para onde vocês os venderam, trazendo a ideia de que Deus iria trazer de volta ao povo. E isso aqui eu acho que você deve lembrar que há algumas dúvidas acerca de que povo é esse que o profeta está falando. Alguns entendem que este povo é o povo da Síria, que se levantou contra o rei Ezequias, e a gente vê esse ataque muito claro no livro de Isaías, mas outros também entendem que está fazendo menção ao povo da Babilônia, que levou Judá cativo durante 70 anos. E a gente sabe que Judá voltou depois do cativeiro para Jerusalém, né? Então, como se fosse aqui o cumprimento desta palavra, que ele diz assim: vou tirá-los dos lugares para onde eles foram vendidos, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês, o povo de Judá, e eles os venderão à distante da nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Olha o que ele está falando aqui. É exatamente isto. O mal que foi feito será pago da mesma forma. O mal será pago aqui também com o mal, né? Ele está dizendo: assim como vocês venderam, assim como vocês agiram, assim vocês também verão ser e acontecer da mesma forma com o povo de vocês, né? E aí ele diz: eu trarei de volta ao meu povo, e no lugar do meu povo que foi trazido de volta, irá o povo de vocês. E aí ele diz aqui assim, eles os venderão, Judá os venderão, à distância da nação dos sabeus. A ideia da nação dos sabeus aqui trazendo um entendimento do povo que descende da rainha de Sabá. Você lembra a rainha de Sabá, a rainha dos etíopes? É uma rainha super poderosa no tempo de Salomão, riquíssima, que ouve falar da sabedoria do rei Salomão, e vem uma comitiva trazendo muita riqueza, muitos bens, muitos tesouros, somente para ver se a sabedoria daquele homem que havia rodado o mundo era verdadeira, né? Então ele faz uma menção aqui ao povo etíope, né? ao povo descendente da rainha de Sabá. Aí o versículo 9 diz assim:
proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem, forjem o seu arado, fazendo deles espada, e das suas foices façam lança. Diga ao fraco, sou forte. Amém? O que ele está fazendo aqui? Agora ele está trazendo, está chamando o povo de uma forma muito clara para a guerra, trazendo o entendimento de uma guerra exatamente como a Bíblia mostra. Entenda, este momento do julgamento será algo universal. Não será uma nação, não será um povo, não será uma língua, mas serão todas as nações que serão julgadas, irmãos. É muito interessante a gente prestar atenção nisso. Olha aqui o versículo 9. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. Ou seja, neste dia, as nações todas serão convocadas para a guerra, né? E aí ele diz assim: apresentem-se seus valentes, apresentem-se os seus guerreiros para essa batalha, como se ele estivesse dizendo: eu quero ver quem é que vai conseguir me vencer. E aí ele compara esta guerra a uma grande ceifa, a uma grande colheita, a um grande momento em que haverá a colheita do Senhor. E isso a gente vai ver de uma forma muito clara aqui. Eu quero ler com você. Deixa eu só voltar aqui. Versículo 12. Venham depressa, ele fala, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali, façam descer seus guerreiros, ó Senhor. Aí o versículo 12 diz assim: despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, novamente, o vale do dia do julgamento. Aí ele fala: para julgar todas as nações vizinhas. Ou seja, mais uma vez, o julgamento será para todos. Não haverá uma nação ou outra que não passará por esse momento do julgamento. Todos aqueles que estiverem na terra serão julgados naquele dia, sem acepção, sem mudança, se é povo é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, se é nação rica, se não é, se é erudito, se é primeiro mundo, se é terceiro, não. Todos passarão por esse julgamento. Aí olha aqui, versículo 13. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade desta nação. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que este dia vai ser como uma colheita. Algumas pessoas aqui entendem esse texto como a colheita sendo ainda a possibilidade de uma salvação. Aqui, esta colheita não é para salvação, aqui é para condenação. Você lembra o que eu falei no início? Este dia do julgamento, ele não será um dia em que haverá possibilidades de mudança, não. Ou é o dia da absolvição daqueles que são de Deus, ou da condenação daqueles que não são. E o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a condenação, ela já é decretada. Aqui, aqueles que forem condenados já estão condenados, não tem o que fazer, né? E ele faz a comparação a uma seara que está madura, uma seara que está pronta. Ele diz: venham com a foice, eu virei com a foice e passarei a foice. E passando a foice, eu vou colher essa ceifa que já está madura, ou seja, que já está pronta.
E aí ele diz assim, e aí ele traz uma outra ideia, né? A ideia de um lagar que está com as suas uvas prontas para serem pisadas. E esta uva que está sendo pisada, né, seria a ideia do mal que transborda. Olha que interessante. Preste atenção. O que ele está querendo falar aqui? É como se ele estivesse dizendo assim, ó, existe um nível de maldade da humanidade. Existe um nível de maldade do ser humano. E este nível de maldade um dia chegará no seu limite. É como se esse mal estivesse enchendo. Um dia chegará no limite. E quando chegar no limite, começar a transbordar, é neste momento. É como se a misericórdia de Deus, podemos falar assim, logicamente, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim e elas são a causa de não sermos consumidos. Mas entenda o que eu quero falar. É como se a maldade do homem tivesse um limite e chegando a este limite, a capacidade da misericórdia de Deus encerrasse. Você está compreendendo o que eu quero falar? Aí ele diz assim, nesses dias os tonéis transbordarão de tão grande maldade dessas nações. Eu quero ler com você, na verdade, deixa que eu leio aqui, um texto que está em Apocalipse. O apóstolo João, ele faz menção de algo bem parecido com isso, no capítulo 14, versículo 14 a 20. Olha o que ele diz assim. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentando-se sobre mim, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, preste atenção, e uma foice afiada na mão, a mesma foice que o profeta Joel fala. E ele diz assim, então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre as nuvens, dizendo, tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora da colheita. Assim, aquele que estava sentado sobre as nuvens passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Ou seja, o dia do julgamento, o mesmo dia que o profeta Joel falou. Aí versículo 17. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em uma alta voz, aquele que tinha foice afiada. Diz assim, tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva das videiras da terra, porque a sua uva está madura. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e o lançou em um grande lagar, preste atenção, o lagar da ira de Deus. Então foram pisados no lagar, fora a cidade, e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios do cavalo, numa distância de cerca de 300 quilômetros. O que é isso que ele acabou de falar? Ele faz uma comparação àquilo que o Joel falou. Ele mostra que a maldade humana chegou no limite, e nesse limite o povo será julgado. E ele faz duas comparações. A primeira, há um agricultor que está com a sua foice na mão e vê que o seu plantio está pronto para a colheita, ele vem e ele passa a foice fazendo a colheita. Ou seja, a ideia da colheita aqui é o julgamento dos ímpios. E aí ele faz uma outra comparação que
é ainda pior. Ele diz que o povo e as nações são como uvas que estão prontas para serem colhidas também. Então colham as uvas, coloquem no lagar. E aí ele diz assim, que o próprio Deus pisará nessas uvas, ou seja, as uvas, entendam uvas aqui como as nações. Então, o próprio Deus pisando nas uvas. E ele diz que estas uvas derramarão sangue. Sangue de tal forma que ele faz uma comparação. Eu não sei se você prestou atenção. Que percorrerão a distância de 300 quilômetros na altura do freio do cavalo. Ou seja, imagine um homem montado no cavalo e o freio, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de altura. Então ele diz que essa maldade do homem que sofrerá a sua consequência derramará uma quantidade de sangue que percorrerá 300 quilômetros de distância com 1,5 metro de altura. Logicamente, isto é algo simbólico, pelo amor de Deus. Não vá sair daqui, né, nesta noite imaginando essa cena, né? Mas imagine, tudo isso, na verdade, é um meio que o autor, o profeta usa, inspirado por Deus, lógico, para mostrar o quanto isso será grandioso. Ok? Vocês entenderam isso? Né? Então ele traz a ideia, né? A ideia da maldade. A gente ouve assim, poxa, mas e o assassinato, e o assassino, e o estuprador, e as pessoas que fazem mal, tão ruim. Às vezes a gente fica pensando assim, nós que somos limitados, nós que não sabemos de nada, quando vemos uma notícia, às vezes a gente fica perplexo com a maldade do homem. Imagine Deus, que contempla tudo, que ele não vê nesse mundo, né? O que ele não vê de tanta maldade do ser humano. E a Bíblia diz que essa maldade é como se estivesse em um cálice e vai pingando, e vai pingando, e vai pingando. E uma hora isso vai transbordar. E quando transbordar, será o dia do julgamento. Ok? Dê um abraço aí para a Anne. Deus abençoe, Anne. É sempre bom ver você por aqui, né? A Fernanda também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Versículo 14 diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Olha aqui novamente ele falando algo muito interessante. Ele diz multidões, multidões, trazendo a ideia, pessoal, de algo universal. Mais uma vez eu falo isso para você, trazendo a ideia de um julgamento completo, aonde multidões se ajuntarão e naquele momento receberão julgamento, né? Muitas pessoas condenadas, né? Quando ele traz aqui, olha, multidões, multidões no vale da decisão, ou seja, no vale de Josafá, né? Trazendo a ideia que ali será um dia aonde a humanidade irá sofrer e a humanidade irá padecer diante das suas atitudes, diante das suas ações. No capítulo 6 de Apocalipse, João fala algo bem parecido, versículo 12 a 17, a isso que Joel fala. E ele diz que naquele dia as multidões, aí ele fala sobre todos os povos que estarão ali. Todos os povos que estarão ali reunidos para serem julgados. E aí ele coloca que não haverá essa diferença de ninguém. Não vai ter, amado, não vai ter dinheiro, não vai fazer diferença nenhuma, poderio bélico,
a poderio tecnológico, a capacidade de resolução de problemas, nada disso será capaz de fazer com que o homem se livre do julgamento. E é interessante que no texto diz que naquele dia os homens buscarão a morte e não conseguirão, né? Por que buscarão a morte? A gente às vezes entende errado. É como, então a pessoa naquele dia vai querer se matar e não vai conseguir, vai pegar um revólver, vai dar um tiro na cabeça e a pessoa caiu morta, mas vai voltar a viver? Não, não é isso. Não é isso, lógico que não. Quando ele diz que as pessoas procurarão a morte, a ideia é que a vida naquele tempo será algo tão desesperador, a tormenta será tão grande para aqueles que não estão com Deus, que eles prefeririam estar mortos, porque a ideia da morte traria sossego. Porém, nem a morte naquele momento traria sossego, porque a morte nada mais seria do que a concretização do julgamento e da condenação, né? Então o livro de Joel faz esse link, na verdade o livro de João faz esse link com o livro de Joel, mostrando que aquele tempo, aquele momento seria um momento e um tempo será um tempo e um momento muito difícil, ok? Aí eu tenho 10 minutos, mas vou acabar, tá bom? Ele diz assim, versículo 15, o sol e a terra escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aqui? Que o sol, a lua e as estrelas já não brilharão. É a ideia do universo aqui se dobrando diante do poderio de Deus. E ainda mais, que este dia do Senhor iria ofuscar o brilho da ideia dos deuses, né? Deus Sol, Deus Lua, Deus Estrela, tudo isso iria se diminuir, iria se apagar, iria se desfazer diante daquele dia. Todos os luminares seriam apagados diante da glória. E aí ele diz assim, e o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. Que coisa! O que ele está falando aqui? Que naquele dia o leão de Judá, o Deus Todo-Poderoso, levantará a sua voz como um leão rugindo, e todos os povos tremerão diante da grande e poderosa voz do Deus Todo-Poderoso. Coisa linda, né, igreja? Coisa maravilhosa é o Deus que você serve. Muito, 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 muito lindo mesmo. Mostrando exatamente que toda a terra tremerá diante do grande dia do Senhor. Aí a gente continua aqui. Versículo 16, parte B. Mas o Senhor, preste atenção nisso, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza de Israel. Diga amém aí onde você está, você que estava morrendo de medo disso tudo. Eu sei que você estava com medo aí, você estava já, será que eu vou estar aqui nessa barca? Será que eu vou estar aqui no meio dessa turma? O texto de Joel deixa muito claro para mim e para você. Aqueles que são filhos de Deus serão absolvidos. Eles não passarão por isso. O texto ele diz assim, mas o Senhor será o refúgio, ele vai guardar o seu povo naquele dia, e ele será a fortaleza, ou seja, ele será o firmamento, ele será a firmeza para Israel, ou seja, para a nação do povo de Israel, para mim, para você, para nós que agora fomos enxertados na videira. Ou seja, eu e você não precisamos temer aquele dia, porque eu e você
seremos absolvidos. Aqui Deus está dizendo: eu estou libertando o meu povo. Eles não passarão por isso. Por isso que eu tenho falado, a ideia do julgamento é a ideia do julgamento para a condenação daqueles que não são de Deus. Para nós, refúgio, paz, firmeza, segurança. Amém? Versículo 17 diz assim: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e habito no meio de Sião, o meu santo monte. Ou seja, ele está trazendo a ideia aqui da libertação do povo. E vocês saberão que eu estou no meio de vocês e que eu habito em Sião. Ou seja, na ideia de Jerusalém, na ideia da nova Jerusalém, na ideia do novo céu, na nova terra, onde eu e você moraremos. E ele diz que a gente com Deus. Entenda, preste atenção, em todo o tempo da história da humanidade foi Deus vindo a morar no meio do homem. Foi assim na construção do tabernáculo, onde Deus habitava no Santo dos Santos. Foi assim no tempo em que Jesus veio na terra. Foi Deus que abre mão de ser Deus e ele vem morar na terra conosco, viver na terra. Mas aqui, neste tempo, serão nós, os seus filhos, nós que entendemos, compreendemos, buscamos, amamos, independente das nossas falhas, dos nossos erros, mas escolhemos viver, buscar, ser dele. A Bíblia diz que nós, nesse tempo, nós iremos morar com ele. Agora, não mais Deus com o povo, mas nós com Deus. Não mais nessa terra, mas no novo céu e numa nova terra, em Jerusalém, em Sião, essa terra que Deus tem preparado para nós. Coisa linda, né, igreja? Então vamos lá, versículo 18. Já fala agora sobre um mundo restaurado, ou seja, um jardim perfeito. E ele diz assim: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. O que ele está falando aqui? Ele está falando de um renovo até para a terra. Não somente o homem será renovado, mas a terra será renovada. Como eu falei, uma nova terra, um novo céu e uma nova terra, onde tudo será novo, onde todas as coisas serão perfeitas, onde não haverá mais espaço para dor, para choro, para lamento, para tristeza, para angústia, para incertezas, para medos que corrompem, que consomem, que tiram a tua paz. Nesse dia, nesse tempo, nesse momento, nessa morada, eu e você viveremos eternamente junto com Deus e tudo será perfeito. Tudo será perfeito. E ele continua: uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Ou seja, a ideia de que tudo florescerá novamente. Lembra, irmão, como é que começou o livro de Joel? O capítulo 1, tudo devastado, tudo assolado, tudo destruído. Agora vê como o livro está terminando, uma restauração completa, um novo tempo, um novo momento. Que coisa mais maravilhosa, onde Deus está restaurando tudo. E Ele está restaurando não só o povo, Ele não está restaurando só a vida das pessoas, mas Ele está restaurando inclusive a terra. A terra, para que tudo agora seja perfeito. O livro inicia com a seca, queimada e gafanhotos. O livro está terminando com uma nova terra, aonde mana leite, aonde mana uva, aonde mana vinho, aonde Deus flui, aonde as fontes das águas são derramadas, trazendo a ideia de um renovo, de um novo tempo, de um novo momento. Coisa que Deus tem preparado para mim e para você. A Bíblia diz, desde a fundação dos séculos, trazendo a ideia agora de um jardim perfeito, de um tempo perfeito. Amém? Aí ele diz assim, versículo 19, mas o Egito ficará desolado, e Edom será um deserto arrasado,
por causa da violência feita contra o meu povo, em cuja terra derramou sangue inocente. O que ele está falando aqui? A ideia de Egito, a ideia de Edom, são povos inimigos que sempre estiveram se levantando contra Israel durante toda a sua jornada. Ele está aqui sendo uma representação de todas as nações que têm se levantado contra o povo de Deus. Irmão, a gente vê muito isso, desde sempre. Desde sempre, os apóstolos perseguidos, tantos mártires, os missionários, pessoas morrendo por amor a Cristo, pessoas sendo levadas ao extremo do sofrimento por causa de acreditar verdadeiramente em Deus. A Bíblia diz que essas pessoas aqui, elas serão glorificadas, e todas aquelas nações que têm trabalhado, que têm agido, que têm de alguma forma tentado destruir o povo de Deus, essas nações, elas sofrerão a consequência, elas sofrerão as consequências, irmãos. Isso é algo que a gente não pode de forma nenhuma esquecer. Deus, a gente olha e às vezes a gente diz assim, poxa, mas parece que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo, irmão. Deus está vendo tudo, Deus está vendo tudo. Deus está a par de tudo, Ele tem o conhecimento de tudo, você pode ter certeza disso. E no dia em que houver a prestação de conta, tudo isso será levado em conta. Tudo isso vai ser colocado, elas sofrerão por conta das suas ações. E aí a gente termina o versículo 20 e 21, diz assim: Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Ou seja, ele está falando aqui exatamente nisso, do novo céu e da nova terra, aonde eu e você habitaremos por toda a eternidade, como ele diz aqui, de geração em geração. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu perdoarei. O Senhor habita em Sião. Ou seja, ele encerra dizendo: Deus estará habitando com o povo. Melhor, o povo estará agora habitando com Deus. Amém, Deus? Assim a gente encerra a nossa leitura bíblica do livro de Joel. Eu espero que você possa ter sido abençoado com essa leitura. Foi muito valioso para mim. Nós, assim como você, eu tenho certeza que já tinha lido o livro de Joel algumas vezes, mas é sempre muito bom ter essa possibilidade de ler, de fazer essa leitura. Sempre traz novas compreensões, e o que a gente pode levar como ensinamento de tudo isso irmãos, temos que estar prontos e preparados. O julgamento acontecerá, ele é algo iminente, ele é algo que está na porta. É bem verdade que nós não podemos dizer quando, de que forma, onde, mas ele acontecerá sim. E eu e você, como filhos de Deus, precisamos verdadeiramente ter a convicção de que neste dia, eu e você estaremos guardados e protegidos. Compete a nós que ainda sabemos que esse tempo não chegou e que ainda há possibilidade de termos chances, tentarmos mostrar isso às outras pessoas, mostrar a grandeza de Deus, o amor de Deus, fazer com que as pessoas possam de alguma forma reconhecer ao Senhor, para que eles não passem por esse tempo de tormenta que muitos passarão. Como diz o texto, multidões e multidões no vale da decisão, para serem condenadas. Que Deus abençoe você, que Deus possa te fortalecer, que você possa sair desta noite ainda mais convicto da tua salvação, ainda mais agradecido
por Deus ter te escolhido você, por Deus ter separado você, tá bom? Deus abençoe. Na próxima quarta-feira nós vamos começar uma outra leitura. Que livro, pastor? Não tenho a menor ideia, não sei mesmo. A gente vai dar uma olhadinha, começar a olhar aqui durante a semana, e aí na quarta-feira a gente começa um outro livro em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Quero louvar a Deus por todos vocês que nos acompanharam todas essas quartas-feiras aqui. Essa é a quarta. Mais uma vez eu digo, a gente faz isso aqui, mas eu prefiro estar mais 1 milhão de vezes lá na igreja. É muito melhor, mas enquanto nós não podemos, a gente vai continuar aqui pela misericórdia de Deus, tá bom? Tem pedido de oração aqui. Deixa eu só... Me dá um minutinho só para eu ler aqui. Tá ok. Pela Dona Tereza. A Dona Tereza é a avó da Karina, a esposa do Bruno, lá da igreja, né? Eles que fazem aqueles pães deliciosos, aqueles quitutes maravilhosos. A Karina está com a vovó internada, ela está em estado grave, né? E a mãe da Karina também, a Regina, não está legal por conta dessa situação, né? Também está muito triste, aflita, e não é por menos, né, irmão? Então a gente vai estar orando, apresentando essas pessoas. Vamos apresentar também a mãe da Pati, mais uma vez. E aí, como a gente sempre faz, se tem alguém que está enfermo na tua casa, alguém que está doente, apresenta nessa oração em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Vamos orar aqui, fecha teus olhos, vamos apresentar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor volte os teus olhos agora para a vida, Deus, dessas pessoas que encontram-se enfermas, que estão adoentadas, Pai, algumas internadas em estado grave. Deus, nós não sabemos quais são os motivos e as razões, mas a nossa limitação, Deus, não pode fazer nada, Pai, por essas pessoas, mas cremos e acreditamos que Tu és um Deus todo-poderoso e que o Senhor pode visitar, restaurar, curar, independente de qual seja o mal. E esta é a nossa oração. Apresentamos a Ti, Senhor, a vida da Dona Tereza, mãe neta, Senhor, Pai, a Karina, abençoa a vida dela, Senhor, cura, restaura, fortalece. Apresentamos a Dona Regina também, Deus, filha, Senhor, Pai, da Dona Tereza, que está aflita, Pai, por conta da sua mãe. Visita, cura, restaura. Da mesma forma oramos, Senhor, Pai, pela mãe da Patrícia, Dona Tereza, Pai, também, Deus, faça com que tudo ocorra bem, que logo ela esteja na sua casa recuperada. Todos aqueles que são lembrados agora em oração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar, trazer a cura, a restauração, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém, irmão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que em nome de Jesus você possa ser grandemente abençoado. Domingo, se Deus quiser, a gente vai estar no nosso culto. Lembrando, nosso culto 19 horas, vamos estar fazendo como temos feito aqui em casa, né? E espero você também, tá? Domingo, se você puder, convide alguém para ver, passe o link. Eu louvo a Deus porque tenho certeza absoluta que muitas pessoas têm sido abençoadas. A gente tem visto que muitas pessoas estão sendo alcançadas. Cada vídeo desse, cada publicação tem alcançado um número muito grande. Tipo, culto de domingo, só para que você possa ter uma ideia, houveram mais de 800 visualizações, né? Então a média tem sido essa, 700, 600 visualizações por cada reunião dessa.
Eu não me sinto muito à vontade, tenho falado isso. Eu vejo que isso é uma responsabilidade muito grande, mas tenho aceitado esse desafio e graças a Deus eu acredito que tenho sido instrumento de Deus na vida dos irmãos. Você sabe muito bem que eu tenho uma dificuldade muito grande com filtro, e às vezes eu não tenho filtro, falo um pouquinho mais aqui, outra coisa que não deve ali, e aqui eu tenho que me policiar um pouquinho mais, mas tenho tentado, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Turminha, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês. Vamos continuar nos resguardando, nos protegendo e, acima de tudo, confiando em Deus, irmão. Confia em Deus, acredita em Deus, descansa em Deus e tenha certeza, Ele tem o controle de tudo. Tá bom? Que Deus abençoe, fica com Deus e até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz.